Oiê, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai e eu queria começar desejando um Feliz Natal para você. Espero que o teu ano tenha sido maravilhoso, né? E que 2026 tenha começando aí, chegando do melhor jeito possível. E hoje eu tô recebendo a Lu Vida Real. Por favor, se apresente. Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bom, tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Fui convidada para esse podcast que eu gostei demais, dei uma pesquisada, dei uma olhada nos episódios e vem muito de encontro, assim, a várias coisas que eu gosto, tá? Meu nome é Lu Vida Real, mais conhecida aqui em São Carlos dessa forma. Trabalho com comunicação das empresas, tenho várias empresas parceiras aqui em São Carlos. Nichos totalmente diferentes, eu gosto muito do que eu faço. E também trabalho, como eu disse, criadora de conteúdo para algumas empresas grandes, por exemplo, a Princípia, tá? E algumas outras, que eu falo porque eu sou muito orgulhosa disso e feliz, porque é algo que eu almejei muito por muito tempo. E tá certo, E né? agora A gente tem tá- que comemorar as coisas Exato. boas. E agora tá dando certo. E várias coisas aí caminhando, e gostei do convite pela questão que envolve, né, eu ser uma mulher com um filho de 7 anos e toda essa logística que nós fazemos como mães, né, que não é fácil. Não. Não é fácil se você tem que dividir essa carga para duas pessoas, como na teoria é o correto, né? Exato. O que a nossa sociedade diz que é maravilhoso, o homem e a mulher lá cuidando do seu filho, mas a realidade ela passa bem longe disso aí, né? A Exato. gente sabe que tem o pessoal que realmente se empenha nesse propósito, mas a gente sabe também que tem muita gente vivendo a maternidade ou a paternidade solo, né? Sim, exato. Então, hoje, né, como você pode já ter percebido, a gente vai falar sobre maternidade solo. É isso. E quando você percebeu de fato que você começou a viver uma maternidade solo? Olha, comigo foi bem recente, assim, né, logo que eu engravidei, eu já comecei a me sentir numa maternidade solo. Dentro do meu casamento, já as coisas, já não fluíam mais como antes. E eu já comecei a me sentir sozinha, na verdade, dentro de um relacionamento. Então eu fiquei deprimida, engordei demais. Na época, eu fui parar nos 120 quilos. E fiquei com muito medo da maternidade, porque eu falei: "Meu Deus, se eu já estou com 120, depois da maternidade, para onde eu vou? Onde eu vou parar?". Então, foi bem complicado e, no meio disso tudo, eu não conseguia parar de comer estando grávida. Então, nessa parte eu já me senti sozinha. E depois foi, durante, né, tipo, tive o neném, e aí o pai, por exemplo, né, quando você tem o filho, ele ganha 20 dias pela empresa, por lei, pra te ajudar. E eu fiquei com uma pessoa dentro de casa que não me ajudava, que estava indo pro jiu-jitsu, que estava indo pra academia, É, que porque que assim, estava de férias 20 dias e eu estava, mãe recente. E eu tive muita e tenho muita ajuda da minha mãe, assim, muita. Se não fosse a minha mãe, talvez eu teria entrado aí numa depressão pós-parto e tudo mais. Mas a minha mãe me ajudou como mulher a olhar pra mim e pós-maternidade, inclusive, a olhar que não está certo esse peso todo. Vamos para a academia, vamos se cuidar, vamos olhar para o espelho e gostar do que você vê. Então, minha mãe me fez aprender a ser mãe, me ensinou muita coisa. E no sentido de mulher, né? Ela fala assim: "Filha, você precisa olhar para si mesma e ver que você é nova, que você é bonita, que você é inteligente e que você é mãe agora, mas que você não pode se esquecer como mulher, sabe?". com certeza. É, Até porque, pra gente, né, nós como a gente tem mudanças corporais, né, pra ter um exato. filho. O homem, ele não passa por isso. Então, essa experiência de, eu tenho um companheiro, mas a vida dele segue normal e é só a minha que virou de cabeça pra baixo. Foi só Exato. eu que tive o filho. Eu já tive esse sentimento, né? Eu sou mãe de 3. Sim, Então, em uma dessas, algumas dessas, talvez, entendeu? Dessas vezes, eu passei exatamente por esse mesmo sentimento, sabe? De, sim. putz, eu não posso
eu não tenho o direito de sentar e jogar meu jogo, ou me distrair, ou ter uma noite de sono completa. Mas o bonito tá indo lá, né, tá Isso. fazer uma coisa, fazer outra, isso não é muito... A gente não se sente, né, muito amparada, né? Na verdade, assim, a gente tem uma cobrança social, né? A gente tem uma cobrança social que o pai, a mulher gera a criança. O pai, ele continua tomando sua cerveja, ele continua indo nos churrascos, ele continua praticando seu esporte, tendo tempo para si e tendo tempo para as coisas que gosta. A mulher não, ela se anula. E na verdade a sociedade acha isso uma coisa totalmente comum, normal, e na verdade é o que tem que ser, né? Eu via muito isso, é o que tem que ser. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dançar. É tudo Você... romantizado, né? É um Exato. negócio como se a gente... Nossa, é lindo gerar uma filha, uma vida. Realmente é lindo, não vou mentir. Mas você sabe como é gerar uma vida, meu querido? Exato. Quanto desconforto que isso traz, quantas mudanças que isso traz e, sobretudo, nós, né? Parece que por conta, né, de sermos a pessoa que pode procriar, né? Pode ter o filho, gerar o filho. Parece que porque foi a gente que gerou, a gente precisa cuidar o resto do tempo. A outra pessoa não teve nenhuma colaboração para que isso acontecesse, né? Tanto que, assim, é uma coisa assim que eu pensei muito, né? Que eu falo, tem pais que se anulam dentro de um relacionamento e tem pais que se anulam fora do relacionamento, quando você se separa. Mas é algo assim que tinha que ser muito, como eu posso falar? Foi um pensamento em conjunto, né? Foi um pensamento ali em dois, foi um pensamento que vamos ter um filho, vamos. Pra pessoa, quando você se separa, ela trata como se fosse só você. Ou muitos tratam dessa forma dentro do relacionamento. Sim. E isso é muito ruim, né, pra mulher. Tem muitas mulheres que se sobrecarregam, que não tem ninguém pra que ajude. Por exemplo, eu tive minha mãe, como eu falei, mas muitas não têm. Muitas não têm tempo, né, tipo, pra conseguir conciliar trabalho, filho e tudo mais, porque eu sei que ficam 4 meses, né, em casa. Na verdade, como você falou, tudo é romantizado. Eu mesma, quando comecei a ter seguidores, mais seguidores no meu Instagram, foi por conta da gestação, porque eu não romantizava. E aí eu mostrava realidades e falava coisas que eu poderia ser cancelada, eu falo. Porque, por exemplo, eu até o 8º mês de gravidez, eu não conseguia ter aquela romantização. Ai, tô grávida, que lindo. Eu não conseguia ser assim. Pra mim era algo estranho, bizarro. Eu mexia, eu falava, nossa, que é isso? O que tá acontecendo? Que desconfortável. Desconfortável. E aí eu pensava, eu não conseguia imaginar um ser dentro de mim se alimentando de mim, sabe? Uma parada assim. E eu falava isso na internet. Só que aí o que aconteceu? O que eu achei que ia soar estranho ou esquisito pra maioria das mulheres, teve identificação de muitas, Sim. né? Então, assim, desde a gestação até quando eu tive meu filho, por exemplo, amamentar pra mim, eu amamentei 1 ano e meio ele. Mas até eu conseguir amamentar ele, foi um rolê surreal de dor, sabe? De algumas fases vou desistir. Ou eu não presto como mãe, eu não presto nem como mãe, né? Você tem a fase da revolta. Então, todas essas questões eu passava no meu Instagram e as mulheres se identificavam com aquilo. E eu achava, às vezes, que eu tava sendo meio insensível, né? Ou grosseira, ou estranha. E aí, não era assim que soava. E isso, eu fiquei feliz de ter a identificação. E como eu estava nesse processo de separação e me sentindo sozinha e tudo mais, foi onde eu consegui me identificar com o público. E aí, eu comecei a conversar mesmo com as pessoas na internet, sabe? É muito... E as mulheres que tem as mulheres que se repelem, eu falo, e tem as mulheres que se somam, que se acolhem, né? Então, eu sempre fui a favor dessa união feminina, porque existe muita desunião criada, inclusive, pelo machismo, né? Sim. Então, E assim, eu não gosto de estar grávida, tá? Momento gravidez. Exato. Eu amo os meus filhos, com Sim. todas as minhas forças. Já falei isso algumas vezes aqui nesse podcast. Eu amo os meus filhos. Eu odiei ficar grávida. exato. Sabe? Ficar grávida pra mim era muito desconfortável. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Você se estica toda.
Então, assim, uma coisa que você gostava do nada, você não gosta mais. Sim. Nossa, teve algumas coisas que eu gostava muito e aí fiquei grávida e aí eu já não gostava Não fazia mais, mais sabe? sentido. Umas É. coisas assim. E eu, né, toda vez que eu falo isso, eu falo, gente, essa é a minha experiência. Isso serve pra mim. Não é possível que eu seja a única pessoa no planeta, entendeu? Que não gosta de estar grávida. Sim. Eu acho que, Entendeu? sinceramente, pela quantidade de mulheres que na época começaram a me seguir, eu entendi que isso é uma coisa normal. O anormal, na verdade, é você ver uma mulher amamentando, plena, sabe? Arrumada, sem dor, tranquila. Isso é anormal. Essa é a romantização, na verdade. Porque tanto eu falo a internet, porque hoje a internet ela é uma base que eu falo, se você vê demais, você enlouquece, porque é muito padrão, né? Então, assim, é o padrão do corpo, é o padrão do rosto, é o padrão do cabelo, é o padrão de como ser uma mãe plena. De Então, como ser uma boa assim, mãe, de então, como ser um. assim, tudo ali é muito falso e romantizado. Então, por isso que até o meu Insta é Lu Vida Real. Porque eu sempre falo a realidade das coisas. Se eu tô comendo um negócio, se é bom, se é ruim. Se eu tô sendo mãe, o que que é legal ser mãe, o que que não é legal, né? Então, é isso que eu gosto de passar mesmo para as pessoas. E é o que eu sinto muito como a sociedade impõe coisas para nós, assim, que não são reais, que são falsas. Sim, a gente como mulher, e aí eu falo, são situações que por mais que pareçam bobagem, por exemplo, você vê uma mulher grávida, a pessoa já chega botando a mão na sua barriga. Oh, eu te dei essa Exato. intimidade, você pode chegar assim, tocando, eu nunca te vi, É. nem as pessoas que eu conheço, eu gosto que encostam na minha barriga, nem você, que eu nunca vi a fuça, vai querer? Não, dá licença. E os comentários, né, quando você tá grávida, é assim. Ai, nossa, mas Eu. tá tão pequena a sua barriga, é sério todo esse tempo? Nossa, mas gente, Exato. você é meu ginecologista, por acaso? Meu obstetra? E Tá lá qua medindo com a eu fita lembro métrica? eu lembro quando eu estava grávida que a pessoa falou por causa da lua, eu não ia ter parto normal, e assim, meu Deus, eu falo: "Caramba". Muitas coisas que a galera fala também para as mulheres quando estão grávidas, depois que eu fui mãe, eu pensei: "Meu, você tem alguma coisa boa para falar? Fala, você não tem, guarda". Sabe, não vem com previsão, não vem, tipo, ensinando também, a pessoa também ainda não foi, né, então cada experiência é uma experiência. Tem muita coisa prática que eu entendi como mãe, que na prática funciona, que não tem nada a ver com o que a galera ensina. É bonito ensinar, mas que na prática não funciona, sabe. Funciona pra quem tem funcionário, funciona pra quem É, tem rede de apoio, funciona isso, pra quem tem outras pessoas pra ajudar a fazer aquele trabalho. Mas se você for sozinha, não vai funcionar, querida. exato. É, E o seu distanciamento social também, né, até hoje eu tenho isso, por exemplo, eu tenho amigos e amigas que: "Ah, vamos num barzinho?", assim, eu geralmente não falo assim: "Ah, tô sem grana", ou "Não vou porque o Henrique tá comigo". "Ah, não, ó, eu tinha um outro compromisso, eu não vou", né, mas assim, no fundo é porque às vezes você tá sobrecarregada, no fundo é porque você tá, endividada, no fundo é porque você tá cansada, né, tem N motivos, porque sim. você é mãe. E eu tenho muitos amigos que só namoram, né, que ainda vivem na vida do morango, assim, né, a vida é um morango. Que delícia, sabe. Aí você vai falar assim: "Nossa, mas a sua vida não é uma delícia por ter filho". Não, ela não é uma delícia porque o plano não era esse, né, e aí mudou. Então, assim, hoje tenho momentos de delícia, mas a maioria do tempo você está na pressão e sobrecarregada. Não tem como, não tem como. A vida como mãe, a gente passa, assim, por vários momentos onde a gente precisa se esforçar o dobro, mexer o dobro, correr atrás do dobro. E, assim, eu tenho muitos amigos, entendeu? Que são solteiros ou que é o. Eu tenho um casal de amigos que ela veio, inclusive, aqui, a Cris. Tanto a Cris quanto o Geis, eles já vieram aqui. Eles saem todo final de semana, ela toca e tal, uma coisa assim. E aí ela me chama, eu falo, amiga, dessa vez eu posso, dessa vez eu não É posso. isso. Entendeu? E eu sou muito clara. Eu não vou porque eu não tenho ninguém pra deixar as crianças, ou eu não vou porque eu tô exausta, ou eu não vou porque eu não tenho um puto no É, bolso. Então, assim, exato. e eu faço isso também com os meus filhos. Nossa, meus filhos, tadinhos, meus filhos, eles acharam a mãe ímpar no mundo, eles escolheram essa daqui. Porque, assim, meus filhos, desde 5 e 6 anos, quando eles estavam morando comigo, meu filho, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Sim.
É a realidade, não é aquele negócio, ai, não. Ah, não tem pra onde ir, tem que ser sincera, né? Eu não vou, É. eu não vou fazer, porque eu não tenho grana. Eu não Sim. vou, porque eu não tenho disposição. Eu não vou, porque se você me chamar em cima da hora, eu não sei o que eu vou fazer com meus filhos. Eu preciso de um tempo pra me planejar. Exato. É uma coisa que é necessária. É. E assim, o que mais. Mas muitas vezes a gente se sente meio alien, assim, né? Meio, sabe, assim, Sim. fora da realidade dos outros, né? Não sei se você se sente assim. Tipo assim, seus amigos lá que não têm filhos, que são casados, que namoram, e aí vivem uma vida diferentona da nossa, né? Então, assim, quando eu falo não vou porque eu tô com o Henrique, não vou parece que eu sou um alien, uma pessoa totalmente diferente de tudo, assim, não é? Eu sinto que. É que hoje, né, no auge dos meus 32 anos, que eu me acho uma pessoa super madura, com 32 anos, gente. Com esse cabelo roxo e tudo, inclusive. A minha vida, ela serve pra mim, ela funciona pra mim, e o que não tá bom pra mim na minha vida, eu sou a pessoa que tem capacidade de Responsável. mudar. Exato. Ponto. Acabou. Sou eu que lido com meus problemas, sou eu que lido com as merda financeira que eu faço, sou eu que lido com as cagadas dos meus filhos, sou eu que lido. Essa é a minha vida, é a vida que as minhas escolhas me Exato. proporcionaram. Sou muito tranquila com isso. Não significa que eu não seja a pessoa que fala assim, nossa, queria poder viajar todo ano pra praia. Exato. Ou queria fazer uma viagem por ano, né? Você pensa assim. Não, queria ir tomar uma cerveja hoje, eu não quero fazer bosta nenhuma, entendeu? Quero só ir tomar uma cachaçinha. Não posso. As Exato. escolhas que eu fiz na minha vida me trouxeram neste momento. Exato. Não gosto dessa realidade? Ok, o que eu posso fazer pra mudá-la? O que está ao meu alcance? Porque, assim, eu já falei várias vezes aqui. Olha, se você tem um filho e você não quer cuidar dele, e eu não quer cuidar dele, é aquela pessoa que, por exemplo, nos últimos meses a gente teve caso da criança falecer porque a mulher saiu pra balada e largou o bebê com uma criança de 5 anos pra cuidar Meu durante Deus, a noite né? inteira. Demais. Isso aconteceu tem um mês e meio, mais Aqui ou em São menos. Carlos? Aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. A gente tem vários e vários crimes onde as pessoas que deveriam ser os cuidadores das crianças assassinam essas Exato, crianças. é. E assim, a criança em si, assim, depois, meu filho mais velho vai fazer 15 anos. Não tem mais nada que eu possa fazer por ele ali de caráter, de valores, Já tudo tá mais. tudo Já tá tudo formado, formado. Mas as crianças, eles são o que a gente oferece. Então, se a criança é violenta, é porque você tá dando violência, ela tá recebendo violência, é assim que ela tá sendo tratada. Se a criança, ela tem medo, é porque algo do que você tá fornecendo pra ela não tá bom. Exato. Ela é reflexo Ela do é que reflexo do você que você transmite recebe, pra do que ela ela. recebe. Exatamente. Então, assim, se você não quer ser pai, se você não quer ser mãe, a nossa lei, ela permite que você não seja. Entregue para adoção. Mas aí no orfanato também tem um monte de crime com criança. Tem. Mas não seja você o criminoso, não seja você a pessoa que vai causar o mal de, fala sério, um inocente, entendeu? Porque o que uma criança de 4, 5 anos tem culpa pra merecer coisas que acontecem, né? Como eu falei, teve um caso há uns mais tempo, de uma criança de, acho que era de 6 anos, 4, tipo assim, era essa primeira infância também, que nunca saiu de casa. Nunca comeu um alimento sólido, nunca deram banho. Meu Deus, né? Foi resgatada. Os pais não cuidavam, os pais maltratavam, sabe? Nunca foi pra escola. Gente, eu tenho uma filha de 2 anos e meio e eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de fazer mal é loucura demais. pra aquele serzinho. Porque eles são tão carinhosos, eles são amor, tudo que eles querem é amor. Eu tenho um moleque, ele é muito carinhoso mesmo. E, assim, eu, na verdade, é engraçado isso, né? Você não se vê uma mãe, né? Você se torna, né? Tem isso. Então, eu tinha muito medo. Eu falava, como que eu não sei nem cuidar de mim? Eu vou cuidar de alguém. A gente se vira, né? A gente aprende. E eu falo, o filho, ele ensina mais a gente do que nós a eles. Porque tudo que hoje eu conquistei porque eu tenho ele. Eu acredito que se eu não tivesse ele, eu não estaria nem na metade de tudo que eu conquistei hoje. Sabe? Por exemplo, ele motiva, o filho ele te motiva a ir além, eu falo. Sim. Porque você não vai só por você, você vai por ele.
Às vezes você tá desanimada e você, não, preciso Eu fazer preciso porque eu tenho um porque filho. eu tenho um filho. É Porque eu isso. tenho um negócio pra pagar, porque eu tenho... É. A gente, as pessoas, essa minha amiga falou assim, nossa, amiga, eu não sei como é que você dá conta, emprego, 3 filhos, o que você faz? Eu falei assim, não sei, eu não sei Oro. nem Oro. como eu dou conta, entendeu? Eu só tô aqui, entendeu? As coisas estão acontecendo, eu tô fazendo e foi o que deu pra fazer. Eu conheço algumas que oram, eu conheço algumas que bebem, eu conheço algumas que... Cada um faz o que der pra conseguir lidar, né? Mas, assim, ser mãe e ser pai não é uma tarefa fácil. É No muito, no muito máximo, a gente desafiador. vai enlouquecer e aí interna. É daí pra internação. Quase nada, é coisa pouca. E qual foi, assim, a coisa que mais te chocou, né, durante essa jornada? Nossa, o que mais me chocou nessa jornada de ter um filho... Cara, tudo me choca, na verdade. Acho que tudo. Porque, assim, é o que a gente tava falando, assim. Eu, de verdade, chega no final do dia, eu falo... Caramba, parabéns, garota. Porque, assim, eu me surpreendo. Porque eu falo, não sei como. Fez comida, lavou a louça, Levou e buscou, gravou em 1000 clientes, conseguiu arrumar o cabelo, fazer uma unha. Não estou com a unha feita aqui hoje, né? Não deu tempo. Também não. Estamos aqui de unha Mas assim, descascada. chega no final do dia, quer dizer, das 5, eu acordo 5 da manhã. Das 5 da manhã até as 10 da noite, eu consegui ir pra academia, consegui atender meus clientes, consegui fazer comida, consegui buscar o filho na escola, levar o filho na escola, consegui brincar com meu filho, eu consegui conversar, fazer a lição com ele. E aí, chega nas 10 horas, você fala assim, parabéns, garoto. Não é que dá? Não é que dá pra fazer tudo mesmo, assim? Mas não é fácil, tá, gente? Não. A gente não tá aqui pra falar, nossa... Não, mas a gente tem que... A gente que precisa se se- esforçar é, e e- precisa reconhecer que o quanto a gente Isso. faz. A gente precisa se reconhecer também, porque assim, não é fácil o que você tá falando. E não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E assim, né, tem mais uma coisa que eu acho muito interessante que seja pontuado. Não é pra qualquer um, não é fácil, e é uma escolha. Isso. E tem mais um chapeuzinho ainda. Não se cobre tanto. Exato. Não deu pra fazer a não unha. deu pra fazer? Não está feita. Tá tudo bem. É. Não deu pra não sei o que, tá tudo bem. Cara, a gente vive num planeta, numa sociedade, onde a gente enxerga a perfeição aqui na tua cara o tempo inteiro. O padrão, né? O padrão. A rede social tá dizendo, tá lá, a Virgínia cuidando maravilhosamente dos filhos dela com as 3 babás dela, entendeu? Com 3, eu fiquei sabendo que são 10. Vixe, então né? Mas assim, ela tem várias pessoas ali fazendo, é por isso que ela consegue. Mas você que tá aí sozinha, assiste aquela realidade e fala assim: nossa, eu sou uma péssima mãe. Nossa, por que eu não dou conta de fazer? Não se cobre. Cara, eu já dei bolacha recheada de almoço pros meus filhos um E dia tá que eu tudo tava bem, desesperada. cara. Sabe aquele dia que você tava assim? Então, Não dá. tá pra tudo fazer atrasado. Não dá. Eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso. Eu não vou conseguir fazer almoço. Eu não tenho grana pra comprar almoço. Eu acho muito importante pontuar. Exato. Eu não tinha grana pra comprar uma marmita de almoço, Sim. tá? O que eu tenho na minha casa? Bolacha recheada que eu comprei pro lanche deles. Pois vai ser isso o almoço. Entreguei pros meus filhos. Meus filhos com um sorriso daqui a aqui, Ah, que entendeu? delícia, Do mãe. almoço Pode ter cebolado. todo dia Pode ser bolacha. todo dia, né? É. Nessa hora eles amam, né? É. Mas a sensação que eu fiquei de, putz, eu dei bolacha pros meus filhos de almoço, cara, eu sou uma péssima mãe, que absurdo. E quantas vezes a gente não se acha péssima, né? Péssima mãe. Quantas vezes você não se cobra? Quantas vezes você chora porque você fez algo que pra você tava errado, mas você teve que fazer daquele jeito, porque é o que tinha, era o que dava. Esse é o ponto, não se cobre, seja tudo bem, É. entendeu? Tá tudo bem, você não precisa ser perfeita 100% todo dia, ninguém dá conta. O problema da mãe é que a gente se culpa de tudo. Você se culpa por dar. Você se culpa por não dar. Você se culpa por dar demais, por dar de menos. Você se culpa porque você deu algo de marca. Pô, uma criança, por que eu vou dar um negócio de marca? Aí você tira, não, vou dar uma coisa que não é de marca. Aí você vê os amigos com marca. Pô, mas tá todas as crianças lá, porque só o meu...
Então, assim, tudo você vai se cobrar, tipo, e tudo você vai se culpar, na verdade. Tipo, a hora que a Sim. criança nasceu, você nasceu uma mãe culpada ali, eu falo. É louco isso, sabe? Essa fala não foi a primeira vez que eu escutei nesse podcast, hein, gente? Ó, só alerta de spoiler. É bem capaz que isso esteja acontecendo aí também, né? É bem capaz, eu acredito que real mesmo que Né? aconteça. Então, é o que eu tô falando, a gente se culpa por tudo e a gente tem que entender que não vai ser tudo mil maravilhas o tempo todo, né? Não é mil maravilhas com a gente quando estamos solteiras, não é mil maravilhas quando você tá namorando, não é mil maravilhas quando você tá solteira, e não é mil maravilhas enquanto você é mãe também. E quem tá ali com você vai ser seu filho e vai estar passando exatamente todas as Todas as situações coisas e com você. fases que você vai passar, Então vai ter a fase do bom, vai ter a fase dos restaurantes, vai ter a fase do não tenho grana e tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. E qual foi, assim, o julgamento que você... Julgamento não, qual foi, assim, a crença social que a sociedade, né, que você recebeu que mais te impactou, que mais te incomodou? Nossa, tem muitas. Principalmente porque eu sou uma pessoa que fujo muito da casinha, né? Não sou uma mãe tradicional, da família tradicional brasileira. Então, eu sou uma mãe que gosta de rock, eu sou uma mãe que gosta de sair, eu sou uma mãe que deixa o meu filho ficar até mais tarde vendo TV às vezes. Então, assim, eu fujo um pouco um pouco totalmente do padrão. Tanto estando com ele de algumas coisas que eu faço, ou que eu brinco, ou que os pais estão ali sentadinhos na mesa, enquanto eu tô no chão, me matando de rir com ele. Então, fujo esse padrão. Mas assim, eu sou muito, até hoje, né? Eu sou muito questionada. Muitas vezes eu posto alguma coisa um sábado à noite. Ah, tô me divertindo, tô na balada. Ou passei um pouco do limite, né? Tomei um porre, alguma coisa assim. E aí vem, mas cadê seu filho? Né, meu filho com certeza não está comigo esse horário, né, gente? Meu filho está com o pai, né? Ou está com a minha mãe, no caso, a avó. Né? Se eu tô na balada no sábado à noite, meu filho está tranquilo, está Bem bem cuidado, cuidado. seguro, né? Para que eu esteja me divertindo. Ai, mas que feio, uma mãe que bebe, né? Uma bebida alcoólica. Ai, que feio, uma mãe que fuma um cigarro. Ai, que feio, uma mãe que usa uma saia curta ou um decote. É porque a gente virou mãe e deixou de ser mulher, né? Ai, que feio. Nossa. Eu já escutei, ai, que feio. Sei lá, se você tá na praia e eu fiz parceria uma vez com uma loja de biquínis e tal. Ai, que feio, se expondo, né? Com biquíni na praia. Tipo, oi? Né? Oi, né, gente? Então, assim, essas cobranças, assim, são chatas. E não existem essas cobranças em cima de quem é solteira. É mais assim, ai, nossa, ela é mãe, né? Ou muitas vezes tem, ela é casada, mãe. Ela é casada, mãe tá tirando foto de biquíni na praia. Que horror. Gente, Sabe, assim, assim? lá vou eu fazer meus comentários disso que eu penso. Guarde a sua opinião pra você, tá bom? Obrigada de nada. Se você não concorda com isso, é simples. Não faça. Exato. Não ponha na sua vida. Acabou, funciona pra mim, funciona pra ela e tá tudo bem. E é justamente isso que a gente faz aqui nesse podcast. A gente traz as vivências para as pessoas falarem como é. Sim. Entendeu? E teve também eu falo assim, ó, é que nem eu falo, faço parte do time das mulheres que se apoiam, né? Que se juntam, que se acolhem. Então, teve até um caso do meu ex-marido se relacionar com uma moça, e a moça veio conversar comigo no direct no Instagram. E ela falou, ela cogitou assim, tipo, mas eu já cuidei várias vezes do seu filho, porque ele veio com a unha comprida. Ou, ele estava com piolho na cabeça. 2 pontos, né? E aí eu falei, sério? Nossa, obrigada. Porque ela falou no sentido de me criticar. E tipo assim, que péssima mãe você é. E aí eu falei pra ela, olha, muito obrigada por você ter cortado a unha dele ou ter passado o pentinho fino no cabelo dele. Porque toda ajuda pra quem é mãe sozinha é muito bom. Assim, então, fico feliz. Falei pra ela, se você tá fazendo um comentário querendo me diminuir, né, como mãe, não vai dar certo.
Porque, assim, muitas vezes a gente pensa em cortar a unha da criança, por exemplo. E aí passa a semana toda numa correria sem fim. Às vezes E não é aí fácil. chega o final de semana, você senta no sofá, assiste televisão, brinca, faz um monte de coisa. Chegou a segunda-feira, aí você lembrou de novo de cortar a unha da criança, mas tá cumprida. E tá tudo bem, é o que você tá falando da cobrança. E o piolho no cabelo, gente, o Henrique, ele teve problema com o piolho da cabeça. Que eu falo assim, ó, o piolho não podia ver a cabeça dele, que ele já tava pulando lá. Então, assim, por meses, por anos até. Dei remédio, passei remédio na cabeça e passava pente fino todo dia na cabecinha dele. Agora, graças a Deus, faz muito tempo que ele não tem. Mas foi um problema que foi difícil de resolver. E eu tava conversando com uma amiga antes de vir aqui pro podcast. Ela tem 3 filhas. E uma das filhas tá com problema de piolho também. Então, assim, é uma coisa comum, é normal, sabe? E digo mais. Quem deveria estar fazendo esse tipo de cuidados não deveria nem estar sendo ela. Devia ser o pai. Exato. Gente, vamos lá. 2 pessoas, precisa de 2 pessoas para se ter um filho. 2, tá? Com exceção de quem adota, né? Sim. Vamos. Mas no geral, aí no padrão, como tá sendo aqui, né? Sim. Precisa de 2 pessoas. De novo, por que a carga é só da mãe? Porque só a mãe precisa tirar o piolho? Porque só a mãe precisa cortar a unha? Porque só a mãe precisa saber qual que é o iogurte que a criança gosta para ir no mercado comprar? Por que é só a mãe? Ah, mas a criança fica comigo uma vez a cada 15 dias. Vamos lá. Primeiro, né, que se você vê seu filho uma vez a cada 15 dias, já tá faltando, já tá falhando aí um pouquinho, assim, quase nada, tá? Porque ó, o dia tem 24 horas, se a gente fazer uma divisão meia-meia, seria 12 para cada um. Sim. Ah, né? Você tá devendo muitas horas. E tem ainda a questão de ser de 15 em 15, né? E ainda o pai buscar no final do dia, no sábado, para trazer 5, 6 horas no domingo. Então, quer dizer, ele não fica nem 24 horas com a criança. Então, assim, inclusive, né? Se você que está nos escutando for mãe solo ou pai solo e tá aí no processo de alimentos com seu ex, né? Com o genitor do teu filho ou genitora, que pode acontecer. Sim. Faça, né? Se você vai ter a guarda, faça o pedido para que você receba por isso. Porque quem tá gastando tempo, dedicação para levar e buscar é você. A pessoa que não tá fazendo essas coisas, ela tem tempo para ir no bar, ela tem tempo para Pra tudo. Ela precisa pagar pelo seu tempo. Ah, mas é todo o meu tempo? Não, pela metade do tempo que ela deveria fazer e não faz, e é você que faz. Então, quando você for fazer isso, peça pro teu advogado levar isso em consideração na hora de solicitar um Sim. valor de pensão. Porque as crianças, gente, criar filho é caro. É caro. Muito É caro. muito caro. Por isso que ainda hoje, antigamente, você fala, as mulheres tinham 10, 12 filhos. Era uma outra realidade de hoje. A fralda de pano que você comprava pro 1 servia até o 13, né? Hoje não. Então, assim, tudo muito caro. A criança é muito cara. A gasolina é muito cara. Então, só pra você levar e buscar a criança na escola, você já gasta uma nota no mês, sabe? Então, e aí não para na escola. Você tem uma atividade física. O Henrique, por exemplo, tem jiu-jitsu e leva no jiu-jitsu, e busca no jiu-jitsu, e leva na escola, e busca na escola. E é tudo isso. Então, assim, você precisa ter dinheiro pra ter um filho hoje em dia. Não tem como Sim. você não ter pra criar, pra sustentar. Eu falo, hoje em dia ele já come mais, ele come o tempo todo. Então, assim, a gente fala, pra onde que vai tudo isso, né? Eles gastam muita energia, né? Muita energia, pula demais, brinca demais E não é só- come demais. E não só a energia de se movimentar, energia de crescer. de Gente, crescer. a criança, ela tem uma necessidade muito alta energética porque ela precisa viver, ela precisa existir igual a gente, funcionar, né, dia após Isso. dia, e ela precisa crescer para atingir a maturidade, né, a idade adulta. Exato. Então, isso gasta muita energia. Muita. E o Henrique é um tipo de criança que tem criança que é mais quieta, né? Ele é uma criança ativa. Então ele não para, nunca foi uma criança de dormir, sempre ficou acordado, né, o tempo todo. E aí eu falo, gente, eu tô trabalhando pra fazer mercado. Porque agora eu penso assim, se eu tenho um e tá assim, eu falo, imagina você com 3. Caramba, mano! Isso porque você não viu quando entrar na tal da adolescência. Ou umas montanhas, assim, que nos pratos que eu falo, gente,
Então, E assim, e meus 2 filhos são assim, tá? Umas vareta, tá? Não tem. Você vai passar a mão neles assim, é só a pele e o osso. Eu falo, gente, come tanto. pra onde que vai? Mas a gente tá chegando, né, nos minutinhos finais. Então eu vou pedir pra você dar a sua dica, né? O que você gostaria, né, que te contassem quando você foi lá ser mãe e ninguém te contou? Nossa, tanta coisa. Não, desde o parto, né, que eu fiz um parto normal. E aí eu não achava que era daquele jeito, não tinha nem noção, eu não fui pesquisar sobre parto, nada. Eu falei, bom, engravidou, vai ter o filho, todo mundo tem, tá tudo certo. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Natureza e, assim, vai. Eu passei muita dor, foi muito punk meu parto. E eu tive, tipo, dilatação de devagar e as contrações, muitas contrações, assim, muita dor mesmo. Pra ter uma noção, a enfermeira depois, né, me falou que as pessoas têm o grau de dor. E o máximo do grau é ser queimado vivo. E eu cheguei num grau antes da dor de ser queimada viva. Nossa. Então, assim, uma coisa legal. Depois que eu sou mãe, eu não tenho medo de muita coisa, né? Eu brinco até com as minhas amigas, quando a gente tá conversando, eu falo, eu não tenho medo de levar um tiro. Não tenho medo de levar uma facada. Porque eu sei que vai doer menos do que Do o André que eu já pré-parto. tive. Exato. Então, assim, mas um conselho que eu dou é: cada uma deve pensar naquilo que faz feliz, né? Como mulher e como mãe. Então, assim, pense no teu filho e em você, viva a sua vida, você e ele, seja feliz, você e ele. Faça coisas com seu filho, né? Crie amizade com seu filho, porque, assim, muita gente fala: você não pode ser amiga do seu filho. Você tem que ser mãe. E assim, eu tenho meus momentos de brava e tenho meus momentos de amiga, sim, porque eu acredito que eu tenho que ser amiga dele, sim. Até porque é muito assim. Não é que eu tenha, eu quero ser amiga dele, sim, É. sabe? Eu defendo muito que você tenha um relacionamento próximo ao teu filho. E próximo como? Ai, preciso todo dia sentar e trocar 2 horas de ideia com ele? Não, não é isso que eu tô te dizendo. Você tem um filho na primeira infância? Brinca com ele. Gaste Exato. o seu tempo com ele. Você tem um filho. Assim, meus filhos agora já estão adolescente, pré-adolescente, eles já não querem mais também muito. Já não quer nada, né? O Já não quer mais adolescente não muita quer tirar coisa. foto, não quer conversar, não quer nada, Não né? quer nada. Mas assim, aproveite o tempo que você tem com o seu filho, porque ele vai crescer, entendeu? Vai ser difícil, a gente vai encher o saco, vai ter dias. Olha, não é por nada não, mas tinha dias que eu falava assim, gente, vocês podiam sumir só 24 horas? Ou eu sumi, né? Sim, só 24 horas, entendeu? Me dá só 24 horas, eu pausa, sim, branco, 24 horas. Aí a gente segue o fluxo, beleza, precisa. Por quê? Chega um momento, né? Pelo menos eu estou vivendo esse momento onde a maternidade ela não é mais tão engraçadinha. Ela é muito mais dor de cabeça do que. E dor de cabeça, tipo, agora eu tenho uma pessoa que é um quase adulto, Que não é adulto. e não é adulto, não é uma criança, mas também não é um é adulto. Que eu preciso saber me colocar como mãe dele, eu sou uma figura de autoridade, ele precisa me respeitar. Mas, se acontecer alguma coisa, ele tem a confiança de chegar em mim e falar: Exato. mãe, preciso da sua ajuda. Mãe, aconteceu tal coisa, preciso da sua ajuda. Eu preciso disso, porque o que aconteceu aí. E dá muito medo de não ter essa abertura, né? Porque às vezes você pode estar achando que tá maravilha, que você é amiga e que tudo mais, e você tem um ser humaninho dentro de casa morando com você que tá te escondendo a vida dele, porque. Por quê, né? Por quê? Não se sabe. Então, Pelo assim, mesmo motivo que a gente escondia dos nossos pais. Exato. Ó, outra dica maravilhosa. Vou te falar, assim, essa skin de 32, ela veio com um quê de 16, tá? Vou ser sincera. Eu gostei dela, porque eu tenho 42. A minha skin de 42, não. O meu de 42 tem 22, vai. Não vamos deixar tanto assim, vai. Mas assim, quando você tem um filho, tenta lembrar de como foi pra você viver aquela época da tua vida. Eu, assim, por um lado foi muito ruim, foi a minha vida, teve algumas coisas que me dificultaram muito, o fato de ter sido mãe muito nova, mas ter sido mãe muito nova, assim, a minha memória tá fresquinha de tudo que eu fiz ali, e eles não são diferentes, do mesmo jeito que a gente escutava.
que a gente vai ser o que os nossos... Quando a gente crescer, a gente vai ser a mesma coisa que os nossos pais. A gente Eu tem me que tornei quem mais eu temia, Exatamente. né? Eu me tornei aquilo que eu falava assim, nossa, nunca ia ser desse jeito. Eu me tornei essa pessoa e eu preciso olhar pro meu filho com aquela visão de que ele olha pra mim e ele enxerga os meus acertos, Sim. ele enxerga os meus erros e ele pode escolher não ser a mesma pessoa que eu. Então eu preciso ter isso, porque eu não queria fazer as mesmas coisas que minha avó e meu avô faziam, porque foram eles que me criaram, né? Sim. Então assim, os meus filhos, eles falam, mãe, quero ser youtuber. Ótimo, tá aqui curso, vai aprender a editar, vai fazer não sei o quê. Eu sou parceira dos meus filhos no ponto de, mãe, eu não concordo. Tem umas coisas que eu não concordo, eu falo, não, isso aqui eu não concordo e eu vou vetar. Mas pra eu chegar no ponto de eu vou vetar, nossa. Tem que ter um porquê, tem que ter coerência aí, que, uma isso aí não é pra explicação. você e tudo mais. Sei lá, né? Mas eu acho bem legal isso. A minha mãe foi uma mãe que deu muito assim, quer fazer isso? Tó, vai atrás disso, faz curso disso. Então, te dá o caminho e as Respaldo, armas né? pra que você faça. E eu acho que isso é respeito. É a gente ter respeito pelas vontades dos nossos filhos. Que é muito importante. Tem pai, tem mãe que não tem respeito pelas vontades do filho. Ele só quer aquele militarismo de que o filho faça aquilo que ele impõe, né? Então isso eu não acho legal. E assim, eu falo, mais uma coisa que eu falo muito pros meus filhos é o seguinte, escuta, essa foi as minhas escolhas de vida, eu estou aqui, vocês estão vendo qual é a minha realidade. Vocês querem ser igual a eu, vocês querem ser melhor, vocês querem ser pior. Escolhas, façam. Não estou falando que a minha vida é ruim, do jeito que tá. Sim. Mas ela podia ser diferente. Eu podia não ter filho novo, eu podia ter me dedicado somente à minha carreira, eu podia inúmeras coisas. Exato. Mas eu tive meus filhos nova, me profissionalizei, fiz a minha graduação, hoje eu tenho esse projeto, trabalho. Então, assim, eu construí muita coisa. Não tô falando que é ruim, mas Sim. Pra eles podem eles podem aprender. Eu acho que podem aprender com o caminho que nós trilhamos e serem melhores do que isso. Eu acho que essa que é a questão. escolherem. Eu acho que esse é o grande Exato. Podem escolher melhor, mas podem escolher pior também. Aí vai ser o caminho deles, É um né? caminho dele, que eu preciso dar os valores. É. Mas a gente tá realmente precisando encerrar, né, gente? Infelizmente. Queria muito agradecer a sua participação. Eu O que papo agradeço. Foi muito gostoso. Fica à vontade para deixar uma mensagem final. Obrigada, agradeço demais. Um papo bem gostoso mesmo. Eu também gostei. A gente teve uma conexão, né, como mulher, como mães. Adorei, a gente pode até marcar outras vezes, né, pra gente com a mulherada, pra gente poder debater junto, que eu adoro. Super apoio. Ou ainda nem debater, mas falar sobre outros assuntos também. Desabafar, né? Desabafar, A gente precisa. Mas legal, gostei demais. Obrigadão pelo convite. E vou continuar seguindo aqui no Instagram e seguindo as pessoas, os convidados que você chama, que eu gosto muito aí do formato do seu programa, viu? Ai, obrigada, agradeço muito. Bom, gente, estamos encerrando. Vou deixar na descrição do vídeo o perfil da nossa convidada, da Lu, tá o Instagram. Vou deixar as redes sociais do podcast também. É isso, gente. Desejo para vocês um ótimo ano novo, um 2026 abençoado. E até o ano que vem.